Alô, amigos, esse é o canal RK Bahia, trazendo mais Bahia para vocês. Mercado da bola do Bahia. Vamos atualizar as situações de TT, de Thales Magno, Thiago Palacios e também de Oscar Estupinhan. Aqui no canal RK Bahia, de forma objetiva, vamos saber como está a situação de cada um desses jogadores. Antes, eu peço a você, meu amigo, alô torcedor do Esquadrão de Aço, te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilhe este vídeo. Vamos começar falando de Thiago Palacios, uma novela que se estende há algum tempo já. O Bahia tem interesse no jogador de 22 anos que pertence ao Montevideo City Torque. Situação, porém, depende dessa proposta do Estudiantes que já foi feita, que segue na mesa aí do Grupo City. A informação divulgada aí pelo César Luiz Melo e confirmada pelo Bahia Notícias. E segundo o Merlo, né, que é um jornalista muito bem informado aí no mercado da bola sul-americano, o Estudiantes realmente tem interesse e o jogador encerrou ontem a participação aí no pré-olímpico, portanto, está livre para tentar uma negociação e o Bahia está na frente. O Bahia tomou a dianteira, porque o Grupo City rejeitou a oferta do Estudiantes para comprar o Thiago Palacios. Claro que o time argentino vai fazer uma contraproposta para ver se chega em um denominador comum. O Bahia tem uma opção concreta e a definição deve acontecer já na semana que vem, porque estavam esperando apenas a conclusão, aí, o encerramento da participação dele no pré-olímpico. A situação, portanto, está para ser resolvida, já que o atleta, junto com a seleção do Uruguai, não está mais na disputa do pré-olímpico. O jovem, com passagem na base do River Plate, revelado pelo Platense, se destacou muito pelo Torque na última semana, com 9 gols marcados em 35 partidas. Enquanto o City não dá uma resposta definitiva para os argentinos, que irão fazer uma contraproposta com certeza, o Bahia aguarda e discute a possibilidade de trazer o atleta inicialmente por empréstimo ou também não está descartado uma aquisição definitiva. Até o momento, 5 reforços foram anunciados oficialmente pelo Esquadrão de Aço: o zagueiro Vitor Cuesta, o lateral direito Santiago Arias e os meio-campistas Jean Lucas, Caio Alexandre e Everton Ribeiro. Vale lembrar que existe um pré-contrato com o lateral esquerdo Iago Borducci, que atua no Augsburg da Alemanha. E também tem um acerto não definitivo, não oficial, com Oscar Estupinhan. Aliás, sobre isso que eu vou falar agora neste vídeo. Ele chega semana que vem, contrato ainda não foi assinado, conforme o jornalista Gabriele Gomes, e ele já se desligou do Mets. Na verdade, ele pertence ao Hull City da Inglaterra, então está emprestado ao Mets. Bahia que negocia a contratação do centroavante colombiano Oscar Estupinhan. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista italiano Fabrizio Romano e confirmada pelo GE na manhã de ontem. Ainda de acordo com a apuração do GE, nos últimos dias o atacante buscou referências sobre o clube com conhecidos que passaram pelo tricolor recentemente. Nas últimas horas, o Hull City publicou em seu site oficial que Estupinhan regressou do empréstimo ao Mets para ser cedido a outro clube, sem revelar qual é essa nova equipe, mas possivelmente seja o Bahia, jogador que é um desejo antigo aí do Esquadrão de Aço, que já tentou a contratação no ano passado, ainda durante o período no qual Renato Paiva comandava o tricolor de aço. O centroavante acumula convocações para a seleção colombiana e, se contratado, chega ao Bahia para disputar posição com Everaldo, único centroavante de ofício no elenco tricolor. E quanto ao atacante do Galatasaray, TT, jornalista turco que afirmou aí que o Bahia tem interesse no jogador, atleta, vem sendo monitorado pelo esquadrão, mas ainda não há oferta. A verdade é que TT também já manifestou interesse de jogar pelo Bahia.
Portanto, o atacante TT segue no radar do Bahia. Uma semana após a publicação do interesse do atacante na imprensa brasileira, dessa vez a informação vem da Turquia. Segundo publica a jornalista Salim Manavi, do portal Ajanspor.com, o Bahia está seriamente interessado em TT, que também teria demonstrado interesse em defender o esquadrão. TT, que começou na base do Grêmio, foi muito bem, acumulando convocação aí para a seleção brasileira de base, e atleta tem apenas 23 anos, ele é canhoto e atua pelas pontas. Ele chegaria para disputar aí lugar com Ademir, com Biel e também com Rafael Ratão. TT, que é cria da base do Grêmio, como eu falei antes, e foi vendido por 15 milhões de euros ao Shakhtar Donetsk, isso em 2018, onde jogou por 3 temporadas e meia. No futebol ucraniano, realizou 118 jogos e anotou 33 gols, além de dar 13 assistências. O atleta é um velho conhecido do scouting do Grupo City. Desde os tempos da base no Grêmio, o City teve interesse nesse atleta, mas também por ter atuado no futebol francês e também na Inglaterra. Entre 2021 e 2023, ele defendeu o Lyon em 30 jogos, com 8 gols e 8 assistências. Já na temporada 2022-2023, jogou com a camisa do Leicester na Premier League, com 1 gol apenas em 14 jogos. Não foi boa a participação do jogador nessa última temporada. E aí foi contratado pelo Galatasaray na janela de agosto. TT marcou 2 gols e deu 3 assistências em seus 28 primeiros jogos, revezando entre atuações como titular e como reserva. Portanto, nos últimos anos, TT não tem tido uma boa participação. Está numa fase, digamos assim, não muito boa da carreira. Em seus últimos 3 jogos, ele entrou somente na reta final, inclusive esteve em campo nesta quinta-feira, dia 2, ao ser colocado em campo aos 43 minutos do segundo tempo. Para fazer o quê, né? O técnico também coloca os 43 minutos só para ganhar tempo mesmo, né? E para encerrar, vamos conferir aí a situação de Thales Magno. Esse sim, um grande atacante, um grande jogador, tecnicamente muito interessante e pode voltar ao futebol brasileiro. Tem apenas 21 anos, né? Revelado pelo Vasco, ele atua mais pela ponta esquerda, é alvo do Bahia. Bolonha também tinha interesse, mas acabou não se acertando, e Atlético Mineiro também entrou em contato, além do próprio Vasco. Aliás, a preferência de Thales Magno é jogar de volta no Vasco, onde ele teve aí as suas primeiras participações. Reconhecido no país por seu período no Vasco da Gama, o atacante atualmente está nos Estados Unidos, defende as cores do New York City, pertencente ao Grupo City, que administra também clubes como Bahia, Girona e Manchester City. E por ser do Grupo City, o Bahia tem uma certa facilidade em adquirir o atacante. Facilidade em parte, porque tem muita concorrência pelo atleta. Aos 21 anos, o Thales Magno deixou o Brasileirão muito jovem e passou a atuar no futebol norte-americano desde 2021. Portanto, está há 3 temporadas ou 2 temporadas e meia lá no futebol norte-americano, tornando-se peça fundamental para a sua equipe. A sua melhor temporada até o momento foi no ano de 2022, contribuindo com 11 gols e 7 assistências em 45 jogos pelo New York City. A sua passagem pelo Cruz Maltino foi fundamental para a recuperação de finanças do clube carioca. Em 2021, foi oficialmente vendido ao New York City por 15 milhões de dólares e conquistou títulos importantes, tornando-se o jogador mais jovem a ser campeão da Major League Soccer, a MLS. Agora o jogador pode retornar ao Brasil e surpreender os torcedores. Cria do Vasco, Thales Magno pode surgir como reforço aí de um gigante brasileiro. Sem grandes perspectivas aí no clube norte-americano, Thales Magno analisa uma possível mudança de ares. Nos bastidores, os agentes do jogador estudam possibilidades de mercado e analisam retorno ao futebol brasileiro
na próxima janela ou até mesmo nesta janela de transferências. Segundo informações apuradas por Lucas Pedrosa, o atacante que pertence ao Grupo City tentou uma negociação com o Bolonha da Itália, mas as conversas não avançaram. Agora o próprio Vasco da Gama surge como um possível destino para o jovem atacante de 21 anos. Além do Vasco, outro clube que avalia a contratação de Thales Mágico, como é conhecido, o Thales Mágico, é o Galo. Segundo o mesmo Lucas Pedrosa, o Atlético Mineiro analisa a negociação do atacante com outros clubes e entende que, caso seja possível, fará uma investida para tentar fechar esse negócio. Luiz Felipe Scolari é admirador do futebol desse jovem atacante. Como eu falei antes, Thales Magno tem a preferência de jogar pelo Vasco, mas agora tem a seguinte situação. Thales Magno revelou que não há preferência pelo Vasco em possível retorno ao Brasil e que o Bahia também está na disputa pelo atacante. Vale destacar que Thales recebeu sondagem de outras equipes do futebol brasileiro, como o Esquadrão de Aço, mas o Atlético Mineiro deu um passo à frente nessa disputa. Portanto, caso opte por retornar ao Brasil, a tendência é que ele escolha vestir a camisa do Galo. Curiosamente, o jogador pode seguir o mesmo caminho de Paulinho, também formado no Vasco, que foi para o exterior e agora pode retornar ao futebol brasileiro para representar o Atlético. Paulinho, aliás, que fez um 2023 muito acima da média. Em uma entrevista recente, o jogador descartou ter preferência pelo Vasco em um eventual retorno ao futebol brasileiro. Não tem muita preferência, não. São coisas a estudar, são muitas coisas dentro de uma negociação. E tem outro gigante do futebol brasileiro interessado no futebol de Thales Magno. O Palmeiras também entrou na concorrência, afinal de contas, Abel Ferreira também quer o atacante no elenco do Verdão. Mas, segundo o jornalista Lucas Pedrosa, o atacante Thales Magno pode retornar ao futebol brasileiro e tem Bahia e Atlético Mineiro como possíveis destinos. Ou seja, o Bahia está forte na disputa pelo jogador. Como eu falei antes, o New York City, do Grupo City, recusou uma proposta do Bolonha da Itália. E com isso, Bahia e Atlético Mineiro estão de olho no meio atacante e estão um passo à frente para contratar o jogador. O jogador, que é carioca, nasceu no Rio de Janeiro, surgiu nas divisões de base do Vasco da Gama. Thales Magno Bacelar Martins estreou como profissional em junho de 2019, na época aos 16 anos, em jogo contra o Botafogo pelo Brasileirão. Pelo Cruz Maltino, disputou 68 jogos, marcou 5 gols e deu 4 assistências. Em maio de 2021, aos 18 anos, foi vendido pelo Vasco ao New York City dos Estados Unidos por 42 milhões de reais à vista, por 90% dos direitos econômicos. Em 3 anos atuando no time da MLS, atuou 97 partidas, com 17 gols marcados e 10 assistências. Em 2023, o jogador disputou 34 jogos, marcando 4 gols e contribuindo com 3 assistências. Ele não é muito de fazer gols, mas é um atacante com uma técnica muito grande, com uma técnica muito aperfeiçoada e cairia como uma luva no time de Rogério Ceni. Tá aí as atualizações do mercado da bola do Bahia para você aqui no canal RK Bahia. Se gostou do vídeo, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, meu amigo, alô torcedor do Esquadrão, te inscreve no canal, porque aqui no canal RK Bahia você sabe tudo sobre o Bahia. Aqui você tem a informação completa. A todos, muito obrigado, um bom final de semana, beijo no coração e fique com Deus.